E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí as últimas notícias do São Paulo, que se apresenta hoje, nesta quarta-feira, já projetando e trabalhando aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Vasco só na outra semana, no Bingo da Princesa, se eu não me engano. São Paulo que nos próximos dias traçará os planos para a temporada de 2025. Eu já quero que você deixe aí nos comentários. Você acha que o Zubeldia deveria continuar para a temporada de 2025? Quais jogadores você daria tchau, mandaria embora do Tricolor? Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Me ajuda a bater a meta aí também de 15 mil inscritos. Se inscreve no canal, dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo. No final do vídeo eu volto. A gente vai estar falando muito sobre a temporada de 2024, sobre a temporada de 2025, sobre o restante desses jogos, sobre o Zubeldia, sobre o elenco, reforços, muita coisa. Créditos diretorais, estou deixando aí na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Quinta-feira. Olha, atrás de mim está o Zubeldia olhando para todo esse debate que a gente está tendo sobre o Corinthians, mas pensando mesmo é no São Paulo. Olha ele aí. O time se reapresenta nesta quarta-feira, Arnaldo, ainda numa ressaca desgraçada pelo vexame do Cuiabá. A gente falou tanto do Cuiabá aqui. Não sei quem perdeu para o Atlético Goianiense. São Paulo perdeu as duas para o Cuiabá. Cuiabá é o mandante mais ridículo. Morumbi, verdade. É o mandante mais ridículo do Campeonato Brasileiro. São Paulo foi lá e perdeu. Falamos que vai ter Corinthians e Cuiabá lá, vai ganhar o Corinthians com o pé nas costas. São Paulo nunca ganhou do Cuiabá. Nunca ganhou do Cuiabá. Na Arena Pantanal. Tem a apresentação do time, Arnaldo, hoje. Promete novidades, não? Não grandes novidades. A questão é que o São Paulo vai, durante a semana, discutir com comissão técnica e jogadores duas etapas. O restante da temporada, mostrar o quão importante é a classificação do time para a Libertadores a partir do ano que vem, o quanto isso mexe com o 2025 do São Paulo. A direção pretende deixar claro a importância desses 9 últimos jogos. E em relação à comissão técnica, também avançando um pouco, discutir o que o São Paulo espera em 2025 depois do plano aprovado do cinto apertado. Ninguém está falando, de novo, vamos voltar. Discutindo, todo mundo está caindo, está lutando para não cair, ninguém está apertando os cintos. Falamos primeiro do mercado da Bet, mercado do futebol aquecido. Depois falamos de luta contra o rebaixamento. Ninguém no mundo do futebol atual brasileiro está apertando os cintos. São Paulo estará. Isso precisa ser pactuado com a comissão técnica. 2025 para nós será deste jeito. Agora, de uma forma oficial, passou no Conselho o plano de recuperação financeira do São Paulo, que implica, num primeiro momento, menos investimentos. Então, isso é na prática. O São Paulo planeja agora, com o plano aprovado, contratar de 2 a 3 jogadores no máximo para o ano de 2025. Então, o técnico, vem cá, Zubeldia, nós temos condição de, nessa mexida do elenco, fazer 3 investimentos. 2 investimentos. E não em direito federativo. Então. E esse cenário, quando o Zubeldia chegou, ele já estava aí. Mas ele não estava oficializado com limite de gastos, cortes, que permite que o departamento de futebol faça pouca coisa, em termos de aventuras. E isso vai precisar ser repactuado com a comissão técnica. Se o Zubeldia tinha... Isso é além das maritacas, né? E acho que tem um pouco... Explica um pouco as maritacas. E talvez nessa reunião exista um consenso, vamos todos para o mesmo lado, ou não, né? Não é a chance do Zubeldia cair agora, antes do jogo com o Vasco, ela não existe. Agora, o que pode acontecer, e as maritacas gritavam ali, é que o Zubeldia não se encaixe nessa nova ordem que o São Paulo terá a partir de 2025. Então, o treinador vai pedir um, não vai vir. Pediu um, não veio, Paulo Fernandes, do Boca. Não vai vir. Então, o cenário, quando o Zubeldia chegou, com a temporada em andamento, era um, e agora é outro para 2025. Mais limitado ainda em termos financeiros do que era para esse ano.
né? O São Paulo será o ano que essa administração, na prática, desde que começou essa administração, menos contratará. 2025. Então essa já é uma situação para pactuar com a comissão técnica para 2025 e ver se se encaixa. Para os 9 jogos é outra coisa. Precisamos ir para a Libertadores de qualquer jeito. Nem que seja para pré-Libertadores. Então, e aí é um papo que vai ter com elenco também e tudo mais. Levando até em consideração uma frase do Luiz Gustavo depois do jogo com o Cuiabá. Uma frase que foi pinçada ali no campo, depois do vexame da derrota do Cuiabá, e que ele falou, a gente tem que, foi uma vergonha, e a gente tem que ver, nós aqui, o que nós queremos para o ano que vem. Se é jogar a Libertadores de novo ou não, né? Então, tudo isso nessa reapresentação. Agora, pelo menos para quem vê de fora, Massa, Vessone, Arnaldo, o Zubeldia não tá lá, cada jogo, perdemos porque não compraram o volante que eu queria. Não, perdemos, vou também, né, com esse time aqui não consigo. Que era mais ou menos que outros treinadores que passaram pelo São Paulo eram mais Rogério, não tem água na piscina. E menos o Dorival, talvez ele se reclamasse pouco. Mas o Zubeldia não é, pelo menos do portão para fora, não parece ser esse perfil do cara que vai falar, assim eu não vou, né? Aparentemente. Não, ele não deu uma entrevista, assim. Ele não deu nenhuma entrevista exclusiva. Ele deu todas as coletivas, quando ele dá entrevistas longas. Ele jamais reclamou de qualquer coisa publicamente. É o que você falou, do portão para fora. Isso é fato. Eu, sinceramente, toda vez que eu vejo essa discussão, parece, e aí, obviamente, vocês têm que discutir, porque isso está no mundo São Paulino hoje, faz parte, me parece um papo de louco, assim. Eu olho a tabela, eu vejo o São Paulo lá em cima, brigando contra um monte de dinheiro, de clube com dinheiro, com elencos melhores, um time que saiu na Libertadores vendendo caro, não pegou um grupo tão simples na Libertadores, se classificou, pegou e foi eliminado por um time com o dinheiro que tem nos pênaltis, quase não teve reforços, traz um treinador que faz esse trabalho que eu estou acabando de falar, que teve proposta da seleção equatoriana e falou não, honrou ali a sua palavra com o clube, bonitinho, e ficou, fala não para qualquer sondagem, claramente está dentro do projeto, até exagera às vezes na vontade que ele tem das coisas darem certo e tal. Olha, me parece uma conversa de doido, assim. O São Paulo tem muitas coisas para resolver, vai arrumar mais um problema, arrumar um treinador que se enquadre de novo, que conheça o elenco, futebol brasileiro, e que eu acho do tipo, eu sou o presidente de São Paulo, eu tenho uma coisa que está resolvida, é o meu técnico, minha comissão técnica, eu vou resolver o resto, elenco, dinheiro, outras situações, assim, eu não consigo entender... Mano de campo, estádio versus shows... Eu não consigo entender como isso vai fazer parte de uma discussão que não era completamente necessária, assim. Eu tenho dificuldade para entender, me parece um papo de doido, assim. E não vocês, eu repito, o mundo São Paulino discutir isso me parece um papo de doido. O Gustavo Catarino aqui, ele fala o seguinte, São Paulinos passando pelas fases do luto, negação, raiva, aceitação. O time é um lixo. Não é um lixo, né, ô Massa? Sobre a questão Zubeldia, eu não vou bater palma para maluco. Eu não vou falar sobre isso, não. Vocês querem dançar aí, vocês dancem aí. As maritacas, quando chega... Só estamos falando porque não. Garantia... Eu não estou falando... Sou Joe, né? Garantia. Eu estou falando das maritacas, porque elas gostam que a gente fala delas. Claro. Elas vêm no ombro, que fica... Certo? Certo. Ponto. Isso vocês que sabem. Eu desisto, não vou falar mais sobre isso. Sobre contratações no ano que vem. Se caso o fundo seja bem sucedido no mercado e entre dinheiro, o São Paulo vai ter um alívio. Vai parar de pagar juros altos. Vai ter um alívio, talvez, na segunda janela consiga. Talvez na segunda janela. Consiga. Isso, em janeiro, não mais do que 2 ou 3 jogadores. Talvez na segunda janela, se o fundo for aprovado, se o fundo conseguir captar os recursos necessários, o São Paulo consiga ter do meio para frente no ano que vem correções importantes, contratar jogadores com algum nível. Por isso é importante manter o treinador. Porque o treinador vai saber disso. Falar, o fundo está indo lá, estamos andando. Né? Agora, fora isso, não tenho mais nada para dizer, cara. A não ser meus sentimentos, as maritacas. Agora, o Arnaldo, isso é uma conversa que será feita
como eu falei, né? Pelo menos publicamente o Zubeldia não anda reclamando do time, que ele não quer, que o time é ruim, nada disso. Tanto que tá em quinto lugar. No seu olhar, é uma coisa contornável? Para 2025? Porque é estranho o fato do fogo amigo acontecer agora, sem ter uma conversa antes. Eu também acho. O que a gente... o fato da direção do São Paulo ter poréns em relação ao trabalho do técnico, achar que o ano que vem vai ser mais difícil, precisar de uma outra... renovar os votos com o técnico, porque o ano que vem vai ser diferente para a própria direção do São Paulo. Sim. Eles não estão esperando isso, não. Eles tiveram o sinal na janela do meio do ano, que o Casares fechou a torneira. O técnico também, porque não era assim desde o começo do ano, só quero deixar claro. Não era quando o Dorival era técnico do São Paulo, não era essa perspectiva de agora, não. Exatamente. Não estava desse jeito. A torneira não estava fechada. Dorival foi contratado com Rames Rodrigues e Lucas na janela, velho. Isso. O Zubeldia, com todo respeito, com Santiago Longo e Ramal Lewis. Imagina o Zubeldia quando o São Paulo convida. Sabia da situação limitada financeira do São Paulo, mas ele... aquele clube que contratou o Rames e o Lucas, que eu joguei contra, eliminei. Então, acho que tem dificuldade, mas como no Brasil, no Equador, os caras podem contratar o Rames e o Lucas numa janela. Então, esse entendimento, o São Paulo está... De novo, a gente discutiu ontem aqui, o Vessone falou, no discurso é muito lindo, vamos apertar o cinto, daqui a alguns anos estaremos bem. Isso é difícil para qualquer um que, inclusive, não é só torce, trabalha no São Paulo. Técnico, inclusive. Diretor, inclusive. Jogador, inclusive. Não é simples essa história, cara. É um conto, um romântico, conto romântico. Vamos poupar hoje quando todo mundo está fazendo o movimento inverso, né? Então, essa situação, eu acho que ela é contornável, mas depende de, eu acho que todo mundo se desarmar. As maritacas, a comissão e também alguns jogadores. A realidade do São Paulo em 2025 é essa, tentar jogar pré-Libertadores e brigar com um elenco que é praticamente esse, quando for possível, por alguma Copa, como foi esse ano. Não vai ser melhor no início o cenário. O que o Massini fala é por uma coisa que pode dar certo paulatinamente, já com alguma mudança para a segunda janela. Para a primeira janela não tem mágica, esquece. Eu desafio aqui, dos 20 clubes da Série A, o São Paulo vai ser o que menos contratará em 2025, no começo do ano. Aposto com vocês todos. Sim. Menos do que o... Todo mundo precisa remar menos que o Criciúma, que se ficar na primeira divisão, menos que o Palmeiras, menos que o Corinthians, menos que o Santos se voltar para a primeira divisão. Só estou deixando claro aqui porque o discurso é lindo, isso tem que fazer, apertar os cintos, mas na hora lá que o torcedor fica como é que o torcedor fica na janela de transferência? O torcedor de São Paulo até agora acha que o Santiago Longo é o melhor volante do planeta. Qualquer cara que venha é melhor que esteja jogando, né? Não vai ser. Não é? Então, sabemos, né? Muito bem, tem jogo, hein? É isso, no Campeonato Brasileiro. Então, portanto, é hora de palpitar. Já comenta aí o que você acha do trabalho do Zubeldia, tá achando do trabalho do Zubeldia, manteria ele para a temporada de 2025? Eu sinceramente não acho que o Zubeldia tá fazendo um trabalho horrível no São Paulo. O Zubeldia teve seus erros, mas também tem acertos, assim como o Júlio Casares tem erros e tem acertos, todo mundo erra e acerta. Mas para mim o Zubeldia tem mais acertado o time do que bagunçado, principalmente se a gente parar para pensar de como estava o São Paulo antes do Zubeldia chegar. Antes do Zubeldia chegar, o São Paulo era um catado nas mãos do Carpini. O São Paulo de hoje, com a exceção de alguns jogos, é um São Paulo competitivo. O São Paulo jogou de igual para igual com o líder do Campeonato Brasileiro, o time de jogadores de milhões de reais. O São Paulo tem um time bem humilde, para não usar outra palavra. Sim, as nossas principais peças do meio de campo estão lesionadas, Alisson e Pablo Maia. As nossas laterais são essas laterais que a gente tem. O São Paulo não tem um time que a gente possa falar, pô, o São Paulo, esse time do São Paulo aí bate de frente com qualquer um.
Mas mesmo o São Paulo não tendo esse time, o São Paulo bate de frente com qualquer um. Isso é trabalho do Zubeldia. Ele ainda tem coisas a melhorar, ele ainda tem convicções errôneas, na minha opinião, são errôneas, são opiniões erradas que prejudicam o time do São Paulo em alguns jogos, principalmente o Luciano atuando por meio, o Wellington e Luiz Gustavo e Rafinha permanecerem nesse time do São Paulo, que pra mim já passou da hora de Rafinha sair do time, do Luciano sair do time, do Wellington sair do time e o Jamal Luiz começar a jogar, do Santilongo entrar, porque assim, não é que quem tá no banco ou quem chegou é melhor, é que a gente claramente tá vendo que o Luiz Gustavo não tá dando conta. Ele teve um bom momento, ele teve um bom início, mas ele não consegue esse batidão de jogo atrás de jogo. Lá em Cuiabá, em jogos assim que você depende muito da trocação, você depende muito do físico. Em jogos que o São Paulo vai controlar o jogo, eu sou muito a favor do Luiz Gustavo. O São Paulo vai ter um jogo que o São Paulo é melhor que o adversário, o São Paulo vai mandar no jogo ou tá mandando no jogo, é bom ter o Luiz Gustavo. Ele tem uma boa saída de bola, ele tem um bom passe, ele consegue fazer algumas recuperações, mas em um jogo de trocação, em que o São Paulo ataca, o São Paulo defende, o São Paulo ataca, o São Paulo defende, um jogo muito físico, com o meio de campo adversário, o ataque adversário é muito físico, eu não acho que o Luiz Gustavo seja uma boa opção. Eu prefiro o Longo, mais jovem, mais forte. Eu acho que ele não tem, até porque a gente viu muito pouco do Longo, eu acho que ele não tem a mesma saída de bola do Luiz Gustavo. Mas se a gente tem um Rafinha, que até onde eu sei, o Rafinha ele não é um lateral que sobe. Ele é um lateral que ajuda na construção. Então se você tem um lateral que ajuda na construção, você pode ter um volante a menos na construção. Você traz Bobadilha para fazer essa saída de bola. Se bem que Bobadilha e Rafinha no último jogo deu ruim, né? Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu acho que o São Paulo precisa dar uma oxigenada nesse time. Botar jogadores novos, testar coisas novas, se bem que, pô, como é que você vai testar? O São Paulo tem que brigar, mas tem que começar a mexer, porque esse time, do jeito que tá, eu acho que chegou no teto. Esse time com as peças que lá estão, eu acho que bateu no teto. Mas você tem peças para colocar, você tem opções para fazer, você pode mudar o esquema, jogar com 3 zagueiros, ou jogar num 4-4-2 com losango no meio de campo, e aí sim você poder utilizar Lucas, Luciano e Caleri. O Ferreirinha vai voltar, tudo bem. Você pode começar a testar o Eric, que é criticado pela torcida, mas pelo menos está mais magro que o Rato. O Rato tá pesando 2 arroba. Vocês estão vendo o tamanho da barriga do Rato? Esses dias eu estava no Instagram vendo aquele gol do Wellington Rato. Pô, olha a diferença de peso do Wellington Rato. O Wellington Rato, ele tá enorme, cara. O Rafinha que não corre, você pode colocar o Igor Vinícius, que apesar de não ser um primor de lateral, o Igor Vinícius já tem 5 assistências na temporada. E isso é porque o Igor Vinícius passou a temporada toda, o começo da temporada machucado. Pra vocês terem ideia, o Igor Vinícius tem mais assistências que o Luciano na temporada. E o Igor Vinícius não joga. Vocês têm uma ideia disso? Que o Igor Vinícius machucado tem mais assistências que o Luciano. E o Luciano é pra ser, ou era pra ser o meia criativo. Ah, mas ele tem 15 gols a temporada. Beleza, mas a função dele é armar o time. Eu sou muito mais a favor você montar um time com 3 volantes, colocar Luciano e Caleri, pra aí sim ele ter só a obrigação de fazer gol, do que você deixar o Luciano por meio, o time ficar sem criação e ele fazer um gol aqui, um gol ali. O Luciano meteu um monte de gol no Paulista. Por isso que os números dele são tão bons. Metia gol de pênalti quando o Lucas e o Caleri estavam machucados. E em muitas partidas que ele não jogou nada, ele fez gol. São Paulo e Tajeres, Luciano não jogou absolutamente nada. Ele errou tudo, errava contra-ataque. Meu Deus do céu, que partida ridícula. Fez aquele gol no final do jogo, lá num chute lá que o goleirão tava moscando. São Paulo e Red Bull Bragantino. Outra partida que o Luciano não fez absolutamente nada. Foi 1 a menos. Fez o gol de um pênalti que ele mesmo errou. Então, assim, não é que eu tenha algo contra o Luciano. Não tenho. Eu só acho que o lugar dele não é ali. O lugar dele é dentro da área. Ali a gente tem que ter alguém que cria algo, que faça algo diferente. Talvez nem o Lucas seja esse cara. Para atuar por dentro. Mas o Lucas, ele tem alguns artifícios que são melhores que o Luciano. Ele tem a arrancada, ele tem o drible, ele tem um passe melhor que o do Luciano. Não é um cara que vai achar um passe entre linha no meio de 3 jogadores, um passe com o Ganso, com o Arrascaeta. Também não é esse cara.
O São Paulo não tem esse cara. Talvez o Galopo já achou bons passes, mas não é utilizado. O Nestor pode ser testado naquela função, ninguém testa o Nestor. Porque assim, a gente acha que, pelo menos os treinadores do São Paulo, acham que o Nestor é só um meia esquerda. Por que não pode ser um meia canhoto central? Testa o cara. Pelo menos testa. Também não tô falando aqui que o Rodrigo Nestor é um gênio da bola. Tô falando de testar, de tentar algo diferente. Porque se você for fazer e repetir as mesmas coisas, você não vai ter um resultado diferente. Se você faz o mesmo processo, o resultado vai ser o mesmo. Se você mantém o mesmo time, você não vai ter um resultado diferente no mesmo time. Seu time não vai jogar de forma diferente. Vai ser sempre a mesma jogada, vai ser sempre o Luciano por dentro errando o passe, errando o domínio, matando o contra-ataque, o Lucas por fora tentando arrancar, vindo 2 jogadores e batendo nele, o Wellington Rato tentando só jogar a bola na área, vai ser sempre a mesma coisa. Se você monta um time diferente, você coloca Longo de primeiro volante, coloca o Bobadilha e Marcos Antônio, por exemplo. Coloca aí três volantes. Coloca o Lucas de 10 para armar esse time. Luciano e Caleri. O Luciano no lugar que ele é mais letal. O Caleri tendo mais um cara para acompanhar ele, para ajudar ele no meio dos zagueiros, porque dá dó ver o Caleri jogando, cara, dá dó. O Caleri só apanha, só toma pancada, não recebe uma bola, se bem que nos jogos contra o Botafogo ele recebeu, né? Mas assim, a quantidade de oportunidades que o time do São Paulo gera pro Caleri é ínfima. Ele apanha o jogo todo, toma pancada o jogo todo, cai para um lado, cai para o outro para tentar gerar espaço, vem fazer tabela, às vezes arranca, tenta sair na arrancar, nem é a dele. O Zubeldia tem que tentar algo diferente. Ou ele tenta algo diferente, ou o São Paulo vai continuar com esse mesmo futebolzinho. Não é um futebol ridículo, com exceção, lógico, com o jogo contra o Cuiabá, que foi um jogo ridículo. Mas, assim, em média, o São Paulo tem um futebol para essa colocação que ele tá. 4º, 5º, 6º colocado. E a gente tem que lembrar também que o São Paulo, com exceção do Fortaleza, que tá lá em cima, tá brigando com equipes com o orçamento bem maior. Deixe a sua opinião, deixe seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus até o próximo vídeo. E valeu!